anybody else. And if you think he's acting different than usual, Acting really down, crying all the time for no good reason, or getting really mad, not able to sleep, or sleeping too much, shutting her friends out or giving her stuff away, acting reckless, drinking, using drugs, staying out late, suddenly not doing stuff he used to love. or doing stuff that's just not like him. it might be nothing to worry about. It might just be high school. or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out, are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes, Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. you're making too much of this. That boy's not worth killing Yourself. over. It's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves, adults and kids. most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with this. I'm gonna kill myself, Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. but don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut. Because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Todos me escutam? Me veem? Todo mundo aí? Sinal de que sim? Bacana. Muito bom. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live do programa Orienta, que é uma live muito especial para nós, né? Muito, muito especial mesmo. Porque é a primeira live do projeto. Esse projeto do Programa Orienta nasceu com o objetivo de auxiliar o corpo docente das escolas, né, a enfrentar desafios, ser uma luz no meio de tantos desafios que vocês encontram no dia a dia, em sala de aula, hoje em sala de aula remoto, né, e queremos ser essa luz aí para vocês, e não à toa o nosso logo desse projeto aí é uma lâmpada, assim como o do Programa Orienta, né? A gente pode não trazer todas as soluções para os percalços, mas com certeza podemos ajudar vocês com algum conhecimento, né, do que a gente pode oferecer aí. Eu me chamo Diego Silveira, faço parte, então, do Programa Orienta, mas antes de começar a nossa conversa, eu convido a quem tiver aí o nosso Instagram, podendo seguir. Lá nós temos muito conteúdo, inclusive, do Projeto Ideias,
E o Instagram a gente tem aí, assim como uma live de duas instituições irmãs, o IBM de Janeiro e a Uniriter em Porto Alegre. Então, se você estiver no Rio de Janeiro e região, nosso perfil lá no Instagram é @programa orienta IBMR. E quem estiver em Porto Alegre e região, o nosso perfil é @programa orienta Uniriter. Lembrando que Uniriter é com R e 2 T's. Bom, a nossa primeira live, ela não podia ser com um assunto diferente. Aí, ó, aí na página para vocês verem, só seguir lá, pessoal do IBMR, Rio de Janeiro e Porto Alegre, Uniriter. Bom, a nossa primeira live não podia ser com um assunto diferente, né? Essa primeira live do Projeto Ideias. Um assunto que precisa ser refletido, falado e de forma muito aberta. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, fazendo uma reflexão sobre esse mês dedicado à prevenção ao suicídio. E para conversar aqui, eu chamo minhas colegas aqui de casa, do IBMR, do Uniriter, as psicólogas Fernanda Tavares e Thaís Monteiro. Bem-vindas, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com professores, com minha colega Fernanda, e Diego, Breno, pessoal do Projeto Orienta. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Eu também fiquei muito feliz com esse convite, com essa iniciativa, né, que nos permite assim tanta troca, né, um trabalho de uma parceria muito boa mesmo. Bacana. Usou a palavra bem, Fernanda, e é troca mesmo, né? Vamos fazendo uma troca. Eu vou mediar, mas vou deixar para os especialistas tocarem a conversa junto com quem está assistindo a gente. Mas fico feliz muito também de poder mediar esse bate-papo aqui. Para começar, vamos bem no tema, no nome dessa live aqui, que é Reflexões sobre o Setembro Amarelo. Vamos falar um pouco efetivamente sobre essa campanha do Setembro Amarelo, aí, que vocês podem nos falar. Bom, Vocês estão me vendo? Eu... À vontade. Tá, posso falar então? Posso começar? Essa campanha é uma campanha que o Setembro Amarelo ele nasceu ali no início de 2003, né? Então, no início da década passada, mas ele é resultado de um acontecimento que teve em 1994, né? Então, tinha um rapaz, que era o Mick, ele tinha um Mustang amarelo, era um rapaz muito querido, muito simpático, muito amado pela sua comunidade, e um dia ele cometeu o suicídio, né? E foi um choque para toda aquela comunidade, né? Família, amigos, a escola, e então eles levaram cartões amarelos, né, para o velório, né, que era a cor do carro dele, o Mustang amarelo, né, para dar força, e a cor do carro ficou sendo a cor, né, do símbolo desse movimento que a gente tem. Então, a partir daí, né, então, em 2003, a Organização Mundial da Saúde, ela decide tornar, né, isso um programa de prevenção, né, assim começa. Mas, então, é só o destaque que eu quero fazer é que é muito recente, né, na nossa história, né, se falar sobre essa questão, né, se ter temas dedicados a essa questão. Vocês já Thaís quer complementar? Não, perfeito. A gente vai nesse bate-bola, assim, meio conversa, e tá ótimo. Quando eu quiser acrescentar, eu falo assim, posso acrescentar, e você da mesma forma. Não, com certeza. É porque eu acho que é importante isso, né? Porque a gente até hoje, né, Thaís, tem esse estigma do tabu, do que é pecado, é feio, não se fala, né? Uhum. E demorou bastante, né, para
para as pessoas se darem conta de que, bom, é um problema, ele precisa de políticas públicas, né, precisa do nosso olhar em cima, né, Exato. dessa questão. Ela não some. A gente precisa olhar sem o tabu, né? Sem preconceitos, sabendo que é algo de saúde, como você falou, que depende de políticas públicas, mas que é algo que nos aflige bastante, porque tira vidas e a sua estatística vem aumentando. Então, por isso que é tão necessário, né? A gente está lembrando. Ainda, como o Fernando falou, assim, é realmente muito recente essa campanha, um trabalho em cima disso, e ainda a gente percebe que há tabu. O tabu se deve muito à não aceitação da doença que a pessoa pode viver, ou passa também por ser um assunto muito delicado, as pessoas têm muita dificuldade de conversar por falta de conhecimento, por falta de políticas públicas, ou é um pacote completo de tudo isso? Eu acho que são vários fatores, na verdade, né? Eu acho que, primeiro, falar de morte é algo muito complicado, né? Não é algo que a gente fale de uma forma espontânea, natural, apesar de ser algo inerente à vida. Segundo, que o suicídio ele está envolto, né, de várias camadas que, como a Fernanda até começou a falar, envolvem a nossa cultura, como a nossa cultura encara a morte, como a nossa cultura encara, né, tirar a própria vida, cunho religioso, né, fatores outros que possam estar servindo de variáveis para que essa pessoa tenha esse tipo de comportamento. Então, assim, não é um assunto fácil, não é um assunto comumente falado, não é? Então, eu acho que são vários fatores aí que complicam da gente estar falando mais sobre essas coisas, né? Então, são multivariáveis, né? E se a gente pensar, né, Thaís, que a procura por ajuda, né, em saúde mental já é difícil. Muitas vezes ela já tem um estigma grande, né? Eu não sou louco, eu não preciso, né? Então, quando é uma questão da saúde mental, agora quando é uma questão de morte, mais difícil ainda, né? Por todas essas questões que a Thaís está colocando, né? Uhum, exato. Então, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre o problema, dificuldade de buscar ajuda, né? Então, o nosso trabalho é assim, né? É levar informação, informação, informação e dizer, busquem ajuda, busquem ajuda. Exatamente. Quando a gente pensa nessas questões de dificuldade de buscar ajuda, ou pelo que a gente passa no momento, às vezes o processo de busca de ajuda precisa ser de quem... o início tem que ser de quem está olhando, né? Quem está do lado de fora, assim. Aí eu vou entrar num outro ponto, como é que a gente pode identificar sintomas dessas pessoas, quais tipos de transtornos fazem parte disso, porque por vezes a gente liga a um processo do suicídio, de uma pessoa que tentou suicídio, muito relacionado à depressão, né? Mas é muito mais complexo do que isso, muito mais amplo, não é? Sim. Thaís? Assim, as causas, né, do comportamento suicida, e aí a gente pode falar também, né, como o vídeo ali falou um pouco, né, uma das falas dos meninos foi muitas crianças e adultos pensam se matar, pensam em suicídio, mas nem todas executam. Então a gente tem aí duas coisas importantes, uma ideação suicida e um comportamento suicida. E que ambas precisam do mesmo tipo de ajuda e orientação, né? E que origem, né? Da onde se origina isso, né? São múltiplos fatores. Até bem pouco tempo, algumas pesquisas sempre colocavam como
os transtornos mentais, e nisso se inclui a depressão e outros transtornos de personalidade, enfim, transtornos de humor de uma forma geral, de ansiedade, inclusive, estariam levando, né, seriam as principais causas do comportamento e da ideação suicida. Só que a gente tem vários trabalhos mostrando que não é bem assim, né? A gente tem, de novo, múltiplos fatores que estão ali fazendo com que aquele indivíduo tenha esse tipo de pensamento e mais, possa ter a motivação do comportamento suicida. Então, esses fatores, eles são de várias ordens, né, digamos assim, que podem ser desde os biológicos, no caso de alguns transtornos, por conta de incidência familiar, inclusive, alguns fatores de risco em relação a isso, como também, claro, né, fatores psicológicos, mas também fatores culturais, socioeconômicos, né? Então, a gente entende que são múltiplos fatores, não só internos, mas externos, que levam as pessoas, e aí crianças, adolescentes e adultos, a chegarem a esse momento onde há esse comportamento, né? Existem alguns trabalhos que falam sobre alguns grupos minoritários socialmente falando, né? O quão alto é o índice de comportamento suicida e que esses grupos estão expostos a questões de direitos humanos, de situação socioeconômica, que fazem a extrema vulnerabilidade e a esse ápice que seria esse comportamento suicida. Então, a gente precisa desvincular um pouco essa questão do suicídio a questão de tem depressão, né? Não necessariamente, né? Existem múltiplos fatores. Nesse até, Thaís, a questão cultural, né, e socioeconômica, como tinha falado, desculpa, eu me lembro assim, a gente tem, né, os cases que já são famosos, né, do Japão, dos jovens no Japão, né, jovens e adultos, onde se tem uma expectativa de performance altíssima, né, e no primeiro fracasso, eles vêm a cometer contra a sua vida. Recentemente, né, a gente acompanhou no Chile os idosos, uma socioeconômica gravíssima, né, de envelhecer sem condições econômicas para se manter, né? Isso teve na mídia por muito tempo, então acho que isso é muito importante. Não é só a doença mental, são vários outros fatores. Uso e abuso de drogas também. Claro, eles vão estar relacionados, eles podem ter doenças mentais, mas também estão relacionados. Atentar para isso. Assim, não, eu não tenho depressão, eu não corro esse risco. Não é só isso, né? A gente sabe que é bem mais complexo. Exato. Aproveitar só quem estiver entrando, ou quem está conosco, se tiver dúvidas, perguntas, podem fazendo. A gente pode responder algumas durante a live, mas também vamos deixar mais para trazer um momento de perguntas ali no final, tá? À vontade. Eu acho que nesse tópico também é importante a gente trazer que tem, além de todos esses fatores, a gente tem um fator genético, né? Tem o biológico, tem o genético. Né? Então, ter atenção para isso. Né? O histórico familiar, né? Isso é muito importante, cada vez a gente tem visto que essa correlação aí, ela está presente, sim. Né? É um fator de risco, né? É um fator de risco grande. Os sintomas, eles são sempre identificáveis?
Não, nem Não. sempre. Esse aí é o nosso problema, né? É claro que alguns são, né? Às vezes são, como por exemplo, o vídeo alerta, né? Mudanças de comportamento, algumas falas específicas que não falavam, né? Tipo, a minha vida não tem mais sentido, eu queria dormir e nunca mais acordar, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança de atividades que antes davam prazer e não faz mais. Então, alguns comportamentos chamativos, assim, de que algo não está bem, não necessariamente quer dizer também que há um risco de suicídio, mas sempre merece atenção. E aí, principalmente com adolescentes, né? Crianças e adolescentes. Ficam, às vezes, até mais claros, né? Essa mudança mais brusca de comportamento. Mas nem sempre, né? Nem sempre. Por isso é o alerta. Se a gente vê uma diferenciação, já vamos ficar mais atentos, mas sabendo que, por conta desses múltiplos fatores, nem sempre são tão perceptíveis assim. Sim. A Fernanda quer completar alguma coisa? Não, é porque a gente até já havia conversado, né, também, e que, bom, agora a gente está num momento distinto, né, onde talvez os pais tenham se aproximado mais dos filhos, estejam mais em contato em função do isolamento. Mas a gente sabe que, na realidade, né, é a correria, os pais saem para trabalhar, os filhos saem para a escola, saem para a universidade, o nosso contato, né? E nós temos uma cultura, né, também mais individualista, né? E de fomentar esse individualismo, de dizer, não, te vira, né, para os filhos, vai, te vira, vai, e de separar, e se separando mais, né? Assim como nos Estados Unidos, a gente também, né? Então, às vezes, esses sinais, eles podem ser tão sutis que até essa fala, né, ela passa batida, ela passa despercebida, né? Essa é uma questão bem importante. Eu acho que mais para frente a gente vai falar um pouco, né, dessa questão da família, né? De como a família também se sente nessas situações e ela muitas vezes ela não tem recurso, né, para identificar, né, para saber que essa fala ela precisa ter atenção, como disseram no vídeo, né? Não, é bobagem. Quantas vezes essa cena não nos vem à mente, né? Não, para com isso, é bobagem, né? Uhum. Enfim. Compete, quando a gente pensa em escola, que o nosso público principal aqui são professores, o que compete à escola? Como é que ela pode auxiliar nesse processo que quando ele identifica um aluno com um possível princípio de depressão ou de querer cometer algum tipo de lesão ao seu próprio corpo, suicídio, como é que a escola pode trabalhar isso, né? Tu sabe que é um grande desafio, né? É um grande desafio. Mas eu estava pensando nisso também, e, claro, para outras áreas, tipo, a escola lida com bullying há muito tempo também, né? E talvez a gente também tenha que aprender com algumas estratégias para outras questões, né? Uma das estratégias que tem sido bem sucedida, né, no caso de bullying, o que é? É ter equipes de alunos, né, que recebem treinamento e que vão ser referência para os outros alunos conversarem dentro da escola, né? Bom, por que não se fazer isso também, né, com a questão dos comportamentos suicidas ou ideações suicidas, né? De ter alunos, porque às vezes é mais fácil para um adolescente conversar com um igual. Ele não vai se sentir confortável em trazer isso para casa, né? Bom,
Mas para isso a escola também tem que proporcionar esse espaço, né? Tem que ter professores, coordenadores engajados nessa formação e também disponíveis, né? E ter um olhar para os alunos. É difícil, porque as escolas são gigantescas, são enormes, né? Mas como tu ter um olhar? Então, talvez pensar nisso, né? Em criar pequenos grupos dentro da escola, né? Onde se possa debater, trazer esse assunto, não só em setembro. É claro que já se for em setembro só já é ótimo, já é um avanço, mas Trabalhar a saúde mental, né? trabalhar a saúde mental como um todo, né? E especificamente a gente sabe que a questão, né, do suicídio é uma questão difícil, ou talvez isso, né, criar grupos de apoio entre os alunos, né? Não sei. A Thais deve ter mais experiência nisso, até, né, desse trabalho, não é muito. Então, é, sim, o que a Fernanda falou é super, super importante. E eu gostaria de falar o seguinte: é um desafio para todos nós, né? Não só a gente que é da área de saúde, mas também somos professoras, né? Universitárias nós somos, então também estamos nesse lugar de instituição educativa, também temos alunos ali, e que tem também toda essa estrutura nossa de vida de professor, que é tão complicada, né? Mas o que eu vejo, principalmente em escola, né, que é lógico que são instituições educativas, mas tem universos diferentes, né? Mas principalmente em escola, já tive a oportunidade de trabalhar um tempo, que muitas vezes a escola ela é um lugar, vamos dizer assim, é o segundo lugar mais importante para essas crianças, esses adolescentes, né? Primeiro é a casa, a família, logicamente, e a escola é o segundo lugar. Mas às vezes a escola ainda assume como o primeiro, porque dependendo de quão desestruturada estiver esse sistema familiar, a escola assume um lugar de total importância para esses indivíduos em desenvolvimento, né? É a fuga do aluno. É um lugar, é a casa dele também, né? É ali onde as relações vão se estabelecer, as relações muito importantes para a vida dele, né? Eu diria, é um laboratório de vida, né? Que ele aprende ali a se defender, as suas habilidades sociais, né? Enfim, ele ser não só um indivíduo, mas também um ser social. Quando a gente fala assim, aí a gente sente um pouquinho, né, aquela carga da responsabilidade do docente diante de tantas obrigações, ainda, né, nossa, ainda é casa né, dessas pessoas, né? É, é bem pesado, né? Mas levando isso em consideração, esse lugar tão especial que é a escola, né? E levando em consideração que essas crianças e esses adolescentes passam muitas horas dentro desse lugar, né? Eles passam no mínimo 4 horas e meia, né? 4 horas, os menores de educação infantil, né? 4 horas e meia, 5 e às vezes, dependendo da série, até mais, né? Então, levando em consideração isso, a gente tem um lugar também que é bem propício para a observação. Então, vocês têm um lugar privilegiado de observação. Muitas vezes é a escola quem vê primeiro os problemas que estão acontecendo com essas crianças e adolescentes, né? O professor naquele contato direto com o aluno todos os dias, né? Eu sei que tem professores de ensino médio que não são todos os dias o dia inteiro, mas imagina um ano inteiro você toda semana tendo aquelas X horas com aqueles alunos. Então, muitas vezes vocês têm a oportunidade de perceber algumas coisas, né? Então, eu acho que fica esse alerta que não é uma obrigação
obrigação, mais uma obrigação, né, do corpo docente de estar nessa função, mas eu diria assim que é uma corresponsabilidade, né, uma vez que esse assunto de saúde mental, ele é de ordem, né? Então, o quanto vocês podem estar num lugar privilegiado de ajuda dessas crianças e adolescentes. E por conta disso, né, a escola ela tem esse lugar especial onde esses atores ali, muitas vezes, principalmente adolescente, ele às vezes tem uma confiança, uma possibilidade de abertura maior do que ele tem em casa. Né? Então, vocês podem observar algumas coisas e vocês podem ter essa atitude receptiva de abertura para que essa criança, esse adolescente, ele se chegue e ele te fale coisas, né? Eu não sei se alguns professores aqui já tiveram essa experiência de algum aluno chegar e contar assim gratuitamente, assim, do nada, né, no intervalo de aula ou após a aula, eu queria conversar e, de repente, vupt, né? Vomitasse um monte de coisa que está acontecendo na casa dele ou coisas que estão acontecendo com ele, mas isso não é incomum, né? E aí eu falo, inclusive, da nossa experiência docente mesmo em universidade, mesmo com adultos, a gente também tem. Às vezes a gente vai falar sobre um trabalho, aí no final da aula o aluno vem falar sobre o trabalho, mas daqui a pouco emenda com a vida dele, daqui a pouco está chorando, e enfim, né? E está falando sobre o que ele está sentindo. Então, é bem propício. Então, por conta disso tudo, a escola é um lugar muito especial. É um lugar onde esse laboratório de vida e de relações, ela tem que estar aberta para justamente ser esse continente mesmo de segurança que esses alunos, essas crianças e adolescentes possam sentir, né? Não querendo ocupar ou tomar, nunca tomarão, né, o lugar dessa família, mas que seja um ponto de apoio muito forte, né? Então, além dessas coisas todas que eu falei, é importantíssimo a abertura para que eles tenham essa confiança e que eles possam se chegar nesse diálogo, nessa comunicação, e que essa escola trabalhe, de uma forma geral, essa aceitação, né, dessas pessoas em desenvolvimento que são diferentes, são diversas, não é? Trabalhe muito essa questão de se aceitar, né? Nós temos diferentes corpos, nós temos diferentes comportamentos, nós viemos de diferentes culturas, de premissas familiares diferentes, então trabalhar essa aceitação, esse respeito, né? Essa não violência que é manifestada através de bullying não só presencial, mas cyberbullying também, né? Essa agressividade, né, que a gente vê nas relações hoje, né? Então, a escola trabalhando nesse sentido, que é um sentido mais geral, ela vai estar prevenindo esses estados. Uma vez que no início eu falei um pouco desses multifatores, né, biológicos, psicológicos, socioculturais, então a escola é atravessada por isso também, né? Então que a gente consiga um lugar dentro da instituição de ensino que seja de aceitação e de trabalho dessa diversidade dessas diferenças, para que todos ali se sintam igualmente respeitados, igualmente valorizados, né? Então, isso é muito forte e importante nesse momento, onde alguns fatores particulares, individuais, possam estar direcionando essa criança, esse adolescente para um comportamento suicida. Então, acho que, em termos gerais, isso é bem importante. Tem outras dicas que podemos dar também, mas eu falo muito, gente.
Eu acho Bem bom. que, né, nesse sentido, né, a gente fala em prevenção, a gente também sabe, né, a gente está muito acostumado, né, quando a gente fala de saúde mental, a gente está muito ainda acostumado a associar com problema ou com doença, né? Então, mas a gente já começou falando de risco, né? Quais são os riscos? Bom, mas também tem fatores protetivos que são importantes, né? Eu acho que é nessa linha, né? A gente sabe que uma melhor autoestima vai estar relacionada com menor adoecimento, né? Então, tem várias questões, né? Uma melhora nas habilidades sociais, né? Nos laços, né? Na rede de apoio, quer seja da família, da comunidade, né? Porque a escola também não é sozinha, ela está dentro de uma comunidade, né? Então, e isso é extremamente importante. A gente está trabalhando para tá fomentando esses lados de proteção, né? Está melhorando isso. Bom, oficinas de habilidades sociais, né? A gente está trabalhando todas essas outras questões que vão melhorar a saúde mental daquelas crianças, daqueles adolescentes. O que é o se entender, né, como diferente? Né? Vem da empatia, né? De eu poder me colocar no lugar do outro, né? De eu entender que ele é diferente de mim, mas que ele também tem os seus direitos, as suas necessidades, né? Então, eu acho que é um trabalho árduo, né? Acontece, a gente, né? Mas eu acredito muito nessa questão da prevenção, né? Da gente estar investindo em boas práticas, em bons valores, né? Dá trabalho, dá trabalho, mas depois é fácil, a gente colhe melhor lá na frente. Eu vou ler alguns comentários aqui do chat e por perguntas. Crianças, tem um que tá um ponto final, mas também eu acho que pode ser uma interrogação, tá? Só na dúvida, apesar de que eu acho que foi algo que a gente já respondeu. Crianças que iniciam com comportamentos de isolamento, dificuldades de comunicação com os pais, isso é considerado como início de depressão. É um ponto ali, mas eu acho que também pode ser interrogação. Mas acredito que sim, né? É aquela questão que vocês falavam, né? As mudanças de comportamento, né? Olha, isso pode ser indício de muitas coisas, não necessariamente depressão. Pode ser indício de um abuso, de uma depressão, né, de algum comportamento violento que essa criança está recebendo. Então, é o cuidado, é a atenção, né? Não estava presente antes, está agora. Vamos olhar, né? Como a Thais falou, vamos dar uma olhada com mais carinho, né? Vamos buscar uma ajuda, né? Não necessariamente a depressão, gente, tem um leque de coisas que podem estar acontecendo, né? Que modificam o comportamento. Depressão é uma delas. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou fazer, mas aí eu já passo para outra pergunta, porque essa aqui depois eu vou voltar para a gente afunilar um pouco mais esse assunto que a gente está falando sobre sintomas e, enfim, ações que a gente pode fazer, né, quando identificamos. Boa noite. Como podemos contribuir para evitar isso numa pessoa com essa tendência? E esse daqui foi no momento que a gente estava falando sobre comportamento suicida, tá? Eu vou voltar um pouco melhor nessa pergunta depois, explorar um pouco mais isso com vocês. Sim. Mas Sim. quer falar, Thaís? Não, acho ótimo, porque aí a gente fala mais sobre o que podemos fazer mais na prática, algumas dicas. Exato. Boa noite. Pessoal, tudo bem? Parece que as famílias não dão atenção aos seus próprios membros. É um pouco complicado, né? Porque tem algumas situações, a gente vê hoje em dia muitos falar isso. Acho que nesse momento da pandemia, talvez não sei, vocês vão saber dizer um pouco melhor, porque o pessoal está mais em casa, né? Mas se falava, e não muito tempo atrás, né? Antes de entrarmos em pandemia, em que, por vezes, a educação da criança era totalmente deixada para a escola
e não para os pais, né? Então teve longas discussões sobre isso, né? Bastante, eu acho que ainda terão e ainda vamos continuar, né? Mas eu acho que passa muito por esse aspecto que vocês trouxeram, né? De que às vezes o aluno troca o centro da casa dele pelo lar onde vivem os responsáveis dele para a escola, né? E acaba compartilhando com os colegas e com os professores a vida dele mais pessoalmente, assim, e as dificuldades dele, né? Eu acho que está um pouco ligado a esse ponto aqui que trouxeram. Mas posso falar uma coisinha? Vai, Thaís. É porque eu acho que assim, a situação do distanciamento social que a pandemia trouxe, numa maior parte, né, trouxe as famílias para dentro de casa. Sabemos que é uma parte da população assim, outras não, né? Mas ainda assim, as famílias que têm problemas nessa estruturação, mesmo estando dentro de casa mais tempo, isoladas, estão distanciadas, né? Então, assim, a gente vê, sim, desestrutura, né, nesse sistema familiar e que independe de estarem confinadas ou não, né? Cada um no seu mundinho dentro de casa, muito acirramento, ao contrário, né? A gente pensa assim, porque estão mais dentro de casa, vão conversar mais, vão conviver mais, vão ter mais abertura para. Não necessariamente. Algumas famílias, sim, estão aproveitando esse momento para ter momentos que o dia a dia tinha deixado passar, né? Jantar juntos, almoçar juntos, conversar mais. Algumas famílias estão aproveitando, quer dizer, aproveitar nesse momento, né? É até horrível falar isso, mas enfim, né? Estão tentando fazer esse momento melhor nesse sentido. Mas outras não, ao contrário. O tensionamento, justamente porque estão todos mais dentro de casa, tem acirrado. Né? Então, mais ainda, o adolescente está mais trancado, voltado para a tecnologia, porque ele está nesse momento assim, né? E mais distanciado, apesar de dentro de casa com os pais, né? Mais irritação, mais impaciência, porque o confinamento já não é mesmo. Enfim, então, muitas vezes, esse distanciamento que faz com que a gente esteja mais dentro de casa não promova esse bem-estar todo, esse momento de convivência pacífica familiar. Uma vez com desestrutura, a gente tem um acirramento, um tensionamento maior dentro dessas famílias. A gente tem visto muitas falas, muitos pedidos de ajuda em relação a isso. Nossa, as brigas aumentaram. Casais falando em separação, né? Questões de violência doméstica em relação a mulheres, a crianças e adolescentes. Então, esse momento de estar dentro de casa não necessariamente está sendo positivo, vivido de forma positiva em todas as famílias, né, em todas as casas. Outro opinião aqui, muitos alunos têm até medo de expor a própria família, por conta da reação que os responsáveis por eles demonstram: desdém, deboche, indiferença e agressividade. É um ponto que foi colocado aqui. Tenho vivenciado essa situação de distanciamento. Não completou mais aqui, mas eu acho que foi algum comentário sobre referência às questões do distanciamento que a gente falou, mesmo dentro de casa. Eu queria voltar num ponto, que era aquele da pergunta que eu deixei para depois, que é: como podemos contribuir para evitar isso numa pessoa com essa tendência? Na hora que a gente estava falando das questões de tendência de suicídio, o que compete à escola a partir do momento em que ela identifica que o aluno dela sofre de alguma doença que pode levar a questões suicidas, ter um comportamento? A gente acaba falando sempre muito de depressão, porque, de uma forma, há um entendimento muito superficial por cima de todos, assim, mas o que compete à escola, efetivamente? O que ela pode fazer quando ela identifica isso? Fernanda. Bom, vou começar por ti. Assim, o risco
né? Ele tem graus de risco, né? Do mais leve ao mais grave, né? Mas sendo a escola, eu acho a primeira atitude da escola, né, é falar com esse adolescente, né, conversar com esse adolescente e trazer para esse problema a rede dele, né, seja a família, né, e isso não pode ficar na mão só da escola, uma vez identificado, né? Bom, de alguma forma, por mais disfuncional que a família seja, ela vai precisar se implicar nesse assunto, né? Faz parte daquilo, né? Ela vai se implicar, né? A escola vai ter que chamar essa família para tomar a sua responsabilidade também, né? E o encaminhamento, com certeza, né, para os profissionais de saúde, seja psiquiatra, psicólogo, ter esse encaminhamento, ou para alguma, bom, o CAPS, né, o que for de instituição que seja possível, né? A gente tem muitas instituições para dar conta de saúde mental, né? Então, ter esse encaminhamento. E, bom, parece fácil, né? Ah, tá, eu chamo a família, eu encaminho, mas tem uma coisa que é o acompanhamento. Porque muitas vezes a gente chama a família, nós entendemos, sim, a gente entende, não, nós vamos buscar ajuda. Ajuda nunca sai do discurso. Então, o acompanhamento, vem cá, buscaram, como é que está? Está frequentando um psiquiatra ou uma terapia? O que está sendo feito? Como é que a família está lidando? É o acompanhamento, essa é a parte cansativa, né? Tem que acompanhar, tem que ter um follow-up aí, né, nessa situação. É importantíssimo isso, desse acompanhamento. Eu poderia acrescentar algumas coisas assim que são ali mais diretas, né? Que é assim, perfeito o que a Fernanda falou, mas assim, no dia a dia, né? Aquela coisa que nos dá aquela ansiedade, né? Da gente estar ali na linha de frente e agora o que eu faço com isso, né? Acho que a primeira coisa, né, quando a gente fala dessa questão de observar essas diferenças comportamentais, essa quebra, né, nesse ritmo desse aluno, vocês que convivem com eles, né, como eu falei agora há pouco, poder chegar, né, e perguntar: tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Né? A pessoa que tem ideação e comportamento suicida, ela sente muita dor, é muito sofrimento, né? Porque ela está numa situação que a gente tem múltiplos fatores, né? Como eu falei agora há pouco, mas uma coisa bem comum nos estudos dos sobreviventes, né, dos comportamentos suicidas, é que todas as pessoas têm algo em comum, que é uma sensação de aprisionamento. É aquilo, eu não tenho outra saída senão, né, fazer isso. Então, no momento em que alguém pergunta, chega, né, e pergunta se está tudo bem, eu posso te ajudar em alguma coisa, você quer conversar? Né, ela sente que alguém percebeu, alguém olhou, alguém acolheu de alguma forma, tem alguém presente, né? Então, por isso que o vídeo, a princípio, ele é bem interessante, ele é bem antigo, da Clínica Mayo dos Estados Unidos, mas ele chama atenção para isso, né? Nos perguntem, nos falem. Ele é direcionado para pais, mas na verdade tem coisas ali que são para todos nós, né? Pergunte. Se você está vendo que eu estou estranho,
porque eu estou diferente, né? Pergunte, está tudo bem? Né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante, né? Uma outra coisa também é o seguinte, o que ele te disser, né? Receba, apenas receba. A gente não precisa dar conta de tudo, né? E principalmente o professor que muitas vezes é surpreendido, né? Imagina um adolescente, uma criança chegar para você e falar assim, eu quero morrer, eu não aguento mais, né? Ou então a minha vida não vale nada, né? Então, vocês não têm que dar conta disso, vocês só têm que acolher, escutar, estar abertos, né? Mostrar interesse, né? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa em casa ou na escola? Por mais que eu fale assim, a gente não tem que dar conta de tudo, mas algumas coisas que competem à escola pode-se buscar algum tipo de solução. Por exemplo, bullying, né? Descobrir que essa criança, esse adolescente, por exemplo, ele está sendo vítima de bullying ali, muitas vezes cyberbullying, é verdade, e a gente não tem essa facilidade desse acesso, lógico, né? E ele te fala, então a escola pode de alguma forma ajudar, né? Mas não tente resolver tudo, porque você está ali para acolher, para receber, para aceitar, né? O que ele for te contar, né? Ele vai estar se abrindo com você, é algo muito íntimo. Então, recebe, não julga. Eu sei que às vezes a nossa tendência para ajudar, né, é falar assim, mas você é muito jovem, não acredita, né? Isso pode ser que algumas outras pessoas falaram, né? Já tenham falado para ele. Ele escutou, às vezes, de algum amigo, ou ele viu até nas campanhas de suicídio, né? Mas é importante você falar assim, estou com você, você pode contar comigo. E aí você oferecer ajuda no seguinte sentido, precisamos buscar uma ajuda, porque esse sofrimento tem profissionais que trabalham nesse sentido, que vão poder te ajudar. Né? Eu acho que é isso que eu ia dizer, Thaís, só te interromper um pouco, né? É o acolher, o ouvir, mas o também saber endereçar, né? Porque tão importante quanto acolher e quanto ouvir é saber o que fazer com isso depois. É claro que a escola não tem obrigação de ter todo esse instrumento, mas ela tem que saber para onde endereçar, para onde levar. Exato. E aí, como ela falou, a Fernanda falou, a família precisa estar presente, ela precisa se responsabilizar por aquilo que lhe cabe, né? A escola, de sua parte, uma vez que alguns fatores podem ser fatores influenciadores na própria escola, como, por exemplo, bullying, que é alguma coisa bem forte, né, que realmente são gatilhos ou origens, né, de situações nesse sentido. E assim, você se tornar uma pessoa de confiança para aquele aluno, né? Ele vai ser encaminhado, então, para profissionais, vai ser compartilhada essa responsabilidade, mas você ser essa pessoa de confiança. Por quê? Eu vi aqui o comentário, né? A Franciele falou, vivo repetindo essa frase nesses últimos 6 meses, você não precisa dar conta de tudo, virou meu mantra a cada dia, né? Leva um tempo, sim, Franciele. Ao mesmo tempo, nós não temos que dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo podemos ser uma poderosa rede de apoio e de proteção. Se a gente tiver essa noção de que eu sozinho não tenho que dar conta mesmo, não. Então, continua no seu mantra, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma peça, né? Eu sou uma peça. Eu posso ser uma peça, um nozinho da rede. E se a gente estiver agindo nesse mesmo sentido, essa rede de apoio vai funcionar. Porque é isso que uma pessoa com comportamento e ideação suicida mais quer. É sentir esse apoio, é se sentir realmente
enredado de afeto, de preocupação com ele, empatia, né? Ele precisa se sentir assim, aceito. Eu falo muito da aceitação porque o índice de tentativas de suicídio no grupo, por exemplo, de LGBTQIA+, é altíssimo, né? Altíssimo. Então, assim, a gente pode sim ser uma peça muito fundamental, até porque é um problema de saúde pública, é saúde coletiva, né? Eu tirei aqui alguns dados estatísticos, assim, os últimos que nós temos, que são assim alarmantes, alarmantes. No mundo, a última estatística da Organização Mundial de Saúde é que o suicídio foi a segunda maior causa de mortes no mundo entre o grupo de 15 a 29 anos. E é justamente, né, eu acho que a maioria aqui são professores dessa faixa, principalmente inicial aí, né? Então, vejam, né, são 800 mil jovens tiraram a vida, né? Então, uma estatística muito grande, né? Muito É grande. muito absurdo, né? Um jovem fazer isso. Então, e desses dados, assim, na última década, no Brasil, teve um aumento de 30% entre os jovens. Exatamente. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, a gente não não temos que dar conta de tudo, mas podemos ser uma peça importante. Falta agora, muito uma questão. Eu quero complementar uma questão que eu vou voltar para bater, né? Porque nessa minha tecla da família, porque, claro, eu trabalho com desenvolvimento e desenvolvimento moral e me interessa muito as famílias. E uma coisa que eu acho que é muito importante, né? A gente ali no vídeo, né? Não culpe, não. A família também precisa dessa escuta, porque muitas vezes a primeira coisa que a família ouve é assim: como vocês não viram? Como vocês não sabem? Né? E a família não viu, a família não sabe, ela também não sabe como lidar. E aí ela se sente culpada. Né? E aí, numa situação, né, de um comportamento ou uma tentativa, ela se sente impotente, né? E ela se sente julgada muitas vezes. Então, esse cuidado também, né? Acho que quando a gente fala assim, ó, chamar a família, né, é acolher a família, né? Porque senão essa família também ela vai se sentir julgada. É um choque muito grande para uma família, né? Ela vai sentir raiva, ela vai sentir impotência. Nossa, é enorme de sentimentos. É como se todos aqueles sentimentos que estão naquele jovem, naquele adolescente, de uma hora para outra explodissem dentro da família. E a maioria das vezes as famílias também não sabem o que fazer. Então, assim, ó, também focar, as escolas também deveriam focar nas famílias, né, em levar conhecimento, né, levar esse acolhimento. Vocês também não são obrigados a ver, né? Vocês podem ver e aí saber o que fazer, mas às vezes vocês não vão ver. E tá tudo bem, ok? Vamos trabalhar daí para frente, né? Então, eu queria fazer um questionamento, trazendo também sobre isso, assim, os índices a gente viu que aumentou bastante, infelizmente, né? Isso se deve muito ao fato de que ainda falta muita política pública em cima disso daí, e aí é necessário com que processos como esse que a gente faz agora mesmo, de um bate-papo, de uma live, a gente possa expandir o conhecimento das pessoas através de um bate-papo, trazendo profissionais, já que das pessoas responsáveis que deveriam fazer políticas que pudessem trabalhar melhor isso, não acontece, né? Não. É difícil. Olha, pergunta difícil também, né, Thaís? Porque, sim, né, a gente sabe que
Bom, a saúde como um todo, a saúde clínica, né, já não é uma prioridade em política de saúde, né, no nosso país. Bom, a saúde mental, então, nem se fala, né? Ela está atrás das políticas voltadas para a saúde, né? Então, realmente é muito difícil, né? A gente tem uma população grande, assim, a descoberto, né? Uhum. Vou trazer um comentário aqui. O tempo já está quase acabando, tá? Então, passou muito tá tão rápido. bom. Tava Passou tão muito bom, rápido. né, Thaís? E Tem a um gente comentário aqui aqui. A gente tem tanta coisa para falar, né? Sim. Tem a Heloísa colocou assim, ó, temos um índice, isso daqui é muito interessante, a gente acabou não falando, mas faz parte, né? Temos um índice muito alto de automutilação também. Vemos isso com muita frequência nas escolas de ensino médio, né? Outro comentário, acho que quando você entende verdadeiramente esse processo, que você faz parte dessa rede, aquela rede do aluno, das pessoas que estão com ele, que foi a hora que a gente comentou isso, aí você consegue chegar ao seu aluno e, num primeiro momento, acolhê-lo e saber o que falar nessa acolhida. Sou professora do ensino médio, de educação física, e muitos alunos se abrem para mim. Não sei se pela minha especificidade da minha disciplina, mas muitos se sentem à vontade em falar comigo e às vezes não sei que caminho ou o que falar para eles. Antes de vocês comentarem, vou fazer a última pergunta aqui. Como a família pode romper a barreira que um indivíduo com essa tendência cria em volta de si? Complexa essa pergunta, vamos por partes aí. Vamos fazer, vai ter que ser breves comentários de 3 pontos aqui. Tá. Primeiro, de automutilação. Rapidinho, eu vou englobar todos. Vai lá. Tá? Eu acho que assim, ó, uma coisa que a Thaís falou, né, que essas pessoas, elas são com muita dor. Gente, é uma dor imensa, imensa, né? Vocês imaginam, né? A gente começou lá no início falando que é muito difícil falar da morte, apesar de ser inevitável, né? Então, vocês imaginam o tamanho da dor para uma pessoa estar disposta ou a se automutilar, se cortar, se machucar. Por quê? Porque a dor do machucado é melhor do que a dor interna que ela está sentindo. Ou, segundo lugar, atentar contra a própria vida. Né? Então, é o que é para a gente, né? Para nós seres humanos, é o mais difícil a gente pensar, né? Como é difícil falar da morte, falar. Então, imagina a dor que essas pessoas têm quando isso parece melhor do que a dor que ela sente. Então, eu acho que é essa a ideia para ter em mente, né? Não é assim, eu vou, é para chamar atenção, é uma dor muito grande, né? Então, é esse carinho nesse olhar, né? Quando vocês olharem para um adolescente assim, ter esse carinho no olhar e entender que aquela dor ali é enorme. Thaís, vai. Então, um pouco pegando esse gancho, né? A questão do comportamento autolesivo, ele vai ter o mesmo encaminhamento, né, de qualquer comportamento suicida, né? Ou seja, a gente está abrindo esse espaço para que ele chegue, ele confie, ele converse, ele desabafe, e que vocês possam recebê-lo, acolhê-lo e encaminhá-lo aos serviços de saúde, porque eles precisam urgentemente de serviços de saúde. Eles estão se autolesando, eles estão com ideação de se matar, então é ultra necessário esse acolhimento e essa proposta, que eu já entro um pouco que a Franciele falou, né? O que eu não sei o que falar para eles. Então, o que você faz de escutar, Franciele, já é muito, né? E talvez a educação física é interessante porque muitos professores de educação física falam isso, é um outro lugar, né? Onde os corpos estão ali em maior contato, né? Tem um outro formato que dá uma informalidade, né? E aí a gente tem essa, vamos dizer assim, uma frouxidão, digamos assim, dessa formalidade que sala de aula às vezes tem,
né? Que eles sentem mais essa vontade de conversar com esse professor de educação física, né? Eu já ouvi vários professores de educação física falando isso. Mas o que fazer é esse olhar que você falou, empático, é a liberdade também, Luísa. É empático, carinhoso, mas mostrar para eles que você está ali para o que eles precisarem conversar, que é necessário, né, nesses casos principalmente, né, mais graves, urgentes, que busque ajuda. Então, sabe, fala assim, olha, eu te ajudo a buscar ajuda, né? Se você quiser, eu posso conversar com seus pais junto com você, né? Eu posso estar presente. A gente vai pesquisar onde tem um serviço de atendimento médico e psicológico, né? E já vou até daqui a pouco dar aqui alguns links úteis, né? E no caso, se ele tiver com ideação suicida, né? Uma coisa muito, muito importante é que vocês, claro, comuniquem isso rapidamente, né? Para que chegue, e aí essa divisão dessa responsabilidade com a família, óbvio, mas também dar o telefone do CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, que ali estava com a tradução mais errada, porque na verdade é aquele antigo. Hoje o CVV tem o número 188, que é gratuito em todo o território nacional, 24 horas todos os dias da semana. E nós temos contato com o CVV por causa das parcerias aqui do IBMR, e a gente vê que eles são muito, muito eficazes. Eles têm um atendimento telefônico, via chat, que a pessoa, e aí não é só jovem, né, de qualquer idade, liga para lá no momento mais agudo, mais drástico, e aqueles voluntários ali fazem um suporte, né, quando eles não têm naquele momento com quem contar, né? Então é bem interessante, tá? Também fazer esse tipo de divulgação nesse caso, tá? E tem uma coisa aqui da série, né? Que teve. Então, eu assisti a série toda e, assim, me deu um certo desconforto, né? Porque eu acho que tem várias questões ali daquela série muito equivocadas, né? Primeiro, vou falar rápido que o Diego vai ficar assim. Com o tempo. Ele já está nervoso. Mas assim, rapidamente, a primeira delas e mais pontual é a questão toda da cena mesmo do próprio suicídio, né, da menina. Então, a gente tem na Organização Mundial de Saúde da gente não divulgar métodos de suicídio, não fazer propagandas em relação a isso, nem que seja para alertar. Olha, a medicação, em cuidado, cintos, cordas, precipício, mesmo que seja uma figura ilustrativa, assim, uma pessoa pensando na beira de um precipício. Não, porque nós temos algumas pessoas com comportamento suicida que são poucas na população, mas existem, que são impulsivas. Então, elas fazem esse comportamento por impulso, ok? Então, a gente não vai trabalhar em cima disso, de dar ideia, ok? Então, a série foi equivocada já pontualmente aí, né? Outra coisa importante foi que algumas coisas ali fortes que merecem a nossa atenção, né? O quanto a adolescente não foi escutada várias vezes, né? Inclusive na escola, né? Então isso é esse alerta da escuta, que ela tenta falar, né? Mas várias pessoas ninguém escutou, mas ao mesmo tempo é equivocada porque coloca culpa, né? Em todo mundo, todos esses atores, e não é bem assim. É claro que se ela buscou ajuda e pessoas se negaram a ajudar, tem uma corresponsabilidade, mas a culpa da razão original não é essa, não é simplista assim, né? Então, algumas coisas dessa série, para mim, foram bastante equivocadas
e foi bastante criticada, né? Depois, enfim, eu espero que realmente outros documentários ou outras séries sejam feitas que discutam outras coisas bem mais interessantes e bem mais importantes, né? É que a gente possa trabalhar até em sala de aula, tá? A gente precisa. Mas o assunto fluiu muito bem, assim, foi muito bacana mesmo a gente poder iniciar essa série do Projeto Ideias aqui com vocês. Sobre esse assunto, o chat repercutiu bastante ali, né? Colocamos ali o telefone 188, o site cvv.org.br. Quem está nos assistindo, fique aí, que ainda tem algumas novidades que eu quero trazer para vocês. Mas eu já quero me despedir aí da Fernanda e da Thaís. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Foi sensacional a gente poder conversar, trocar um pouco da ideia aí sobre esse assunto. Ai, muito obrigada, Diego. Thaís também, olha, foi muito bom. Né? Eu e a Thaís, a gente já queria continuar conversando aqui, né? Tem muita coisa. Né? Mas foi muito bom mesmo. E eu espero que a nossa conversa aqui tenha clareado ou tenha levantado mais dúvidas até, né, para as pessoas irem atrás, para buscarem mais informação, né, tenha servido nesse sentido, assim, de trazer questões. Exato. Isso. Eu só tenho a agradecer ao projeto, né, o convite, não só a oportunidade de estar divulgando, conversando, trocando, aprendendo, vendo que, assim, diante de tantas coisas ruins que a gente vê, a gente consegue enxergar professores que hoje à noite estão aqui para falarem sobre esses assuntos, trocarem, né? Então, isso me faz, por mais que o nosso panorama, né, de saúde, de educação, socioeconômico, político, seja não tão bom, mas isso me enche de esperança mesmo de que a gente realmente faz parte de algo maior, né? Que a gente faz parte dessa rede e que a gente pode sim estar junto de muitos jovens que agora estão muito mal e que a gente pode sim fazer alguma coisa, ser essa pecinha aí, ser um pedacinho dessa rede, né? Então, foi muito bom. E, assim, só por último, falando o seguinte, além do CVV, tá? Lá tem vários links úteis, importantes, tem também alguns vídeos interessantes, inclusive tem educativos em relação justamente para professores, para escolas, e além dessa referência do CVV, a gente tem também as referências a Fernanda falou um pouco do CAPS, né, que é do sistema de saúde, são os centros de atendimento psicossocial, que pode-se buscar ajuda ali, a gente tem no Sistema Único de Saúde, nós temos esses centros que são de saúde mental, de atendimento multidisciplinar, e tem os CRAs também, de assistência social, que são importantes, porque, como a gente viu, são múltiplos fatores que também são de outras naturezas, e esse CRAs também poderiam estar ajudando, tá, gente? E estamos aí, né? Isso, deixa eu colocar aqui, eu até vou ver se eu colei aqui, são os portais, ó, saiu direitinho. Estava vendo que eu ia conseguir colar. Qual é o portal do Ministério da Saúde, que aí dá para vocês verem onde tem um CAPS mais perto, ou um CRAS mais perto, então dá para ver. Tá bom, gente? Muito obrigada. E, Fernanda, adorei. Quando vier pro adorei Rio, também. Vem para cá tomar um café, deixa tudo passar. Aí a gente vai sim. Tá? Um prazer enorme estar aí. O pessoal que está nos assistindo, tanto a Fernanda quanto a Thaís, elas supervisionam as clínicas escolas do IBMR,
e da Uniriter, e os alunos de psicologia fazem alguns serviços lá à comunidade, então em breve a gente vai entrar em contato com as nossas escolas parceiras e demais escolas, claro, para a gente poder oferecer esse serviço de alguma forma, poder auxiliar também, tá? Então, as escolas parceiras, tanto do IBMR quanto da Uniriter, nós temos os consultores, esses, vocês podem procurar por eles, mas os consultores também vão levar esse serviço para vocês, informando como é que vai funcionar, tá? Essa live vai ficar disponível em breve, a gente repassa para vocês o link para quem quiser olhar novamente, ou quiser, não viu toda do início, ou quiser passar para outras pessoas, totalmente gratuito, a gente repassa, todo mundo pode aí acessar e poder ver novamente essa discussão que foi tão boa e tão rica, né? E eu já quero deixar um convite para a próxima live. Quarta-feira que vem nós temos outro bate-papo aqui do Projeto Ideias, dia 23/9, na verdade, né? Que é com o tema, Projeto Ideias, o tema vai ser Desafios do Ensino. Quem vai apresentar essa, e tem muitos, né? Se tem, vai ser a coordenadora dos cursos de educação aqui da Uniriter, a professora Raquel Vasques, então é ela que vai apresentar aí com a gente, debater um pouco sobre esses assuntos. A gente pode enviar por e-mail de quem se inscreveu esses links aqui que nós passamos também, tá? E mais o videozinho inicial e mais alguns outros materiais que a Fernanda e a Thaís separaram para nós. Podemos distribuir para vocês aí sem problema nenhum, tá? Sigam nossas redes sociais também para poder se manter informado. Quem estiver no região, @programa Orienta IBMR, e quem estiver em Porto Alegre região, @programa Orienta. É isso, ficamos por aqui. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Fernanda e Thaís. Valeu, pessoal. Tchau. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.